Começamos com a notícia importante. Você já deve saber na verdade, mas o Barcelona demitiu o Xavi. Chega a ser constrangedor, porque até um tempo desses o cara estava sendo mantido no clube blaugrana. O próprio Joan Laporta, presidente, tinha dado o aval para que Xavi continuasse no clube. E aliás, o próprio Xavi havia desistido da negociação de sair do clube nessa temporada, ou seja, o cara voltou atrás na decisão anterior. Joan Laporta aceitou, mas agora o presidente Laporta foi o mesmo que colocou o cara para fora. E o Barça acertou a contratação de Hansi Flick nesta sexta-feira, mesmo dia em que Xavi foi demitido. Ex-Bayern e técnico da seleção da Alemanha, o alemão de 59 anos assinará contrato até junho de 26 e deve ser oficializado na próxima segunda, de acordo com a imprensa espanhola. O acordo de Flick foi selado tão logo Xavi foi comunicado pelo presidente de que seria desligado do cargo, em reunião nesta sexta-feira no CT de Barcelona. Segundo o jornal Sport, o alemão vai receber um salário 15% menor do que o espanhol teria na próxima temporada. 2 dias atrás, o treinador alemão e o diretor esportivo Deco já haviam conversado por telefone. O Flick está sem trabalhar desde a sua saída da seleção da Alemanha em setembro de 23. O trabalho mais marcante de Flick foi no Bayern de Munique de 2019 a 21, em que faturou 7 títulos, incluindo o Mundial de Clubes, uma Champions e 2 Bundesligas. Xavi comandará o Barcelona pela última vez nesse domingo contra o Sevilla, fora de casa, pela última rodada de La Liga. Há um mês, Xavi havia deixado para trás a decisão tomada em janeiro de sair do clube ao fim da temporada. O anúncio de uma permanência até junho de 25 foi feito em entrevista coletiva ao lado de Laporta e de Deco. Em negociação direta com o Vasco, Felipe Coutinho desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. O jogador revelado no clube carioca estava em Doha, no Catar, e voltou ao Brasil com o fim da temporada no país. Sempre tive muito carinho por eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar, todo mundo já sabe, disse Coutinho ao BTB Esportes ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao Vasco. A resposta de Coutinho agitou os torcedores do Vasco nas redes sociais. A frase "todo mundo já sabe" entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, em poucos minutos. O jogador revelado no clube também foi tietado por vascaínos no aeroporto de Guarulhos. O Vasco considera bem próximo o acerto com Coutinho, que já deixou claro o desejo de retornar ao clube que o revelou. As partes agora debatem o modelo do negócio. Pessoas próximas ao jogador e ao clube dizem que é muito provável que a transação tenha um final feliz. O presidente Pedrinho fez contatos com o meio atacante há cerca de um mês e desde então as conversas têm avançado. Só não está certo porque tem que assinar, disse uma fonte que acompanha a negociação. Ainda não se sabe, no entanto, se Coutinho viria por empréstimo ou em definitivo. O Vasco aguarda o desenrolar da negociação com Aston Villa para se acertar com o meia. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 26 e está emprestado ao Al Duhail do Catar até o meio desse ano. E mais uma troca de treinador em um gigante europeu vem aí. O Manchester United optou pela demissão de Erik ten Hag ao fim da temporada, mesmo caso a equipe vença a Copa da Inglaterra, que tem final a disputar contra o Manchester City nesse sábado. A informação é do jornal britânico The Guardian, que cita como principal motivo o desempenho ruim na Premier League, com a 8ª posição, pior campanha desde 1990. Caso conquiste o troféu contra o rival local, o United garantirá vaga na Liga Europa, o que não mudaria a ideia da direção do clube, segundo a publicação. O Ten Hag foi contratado há 2 anos, após destaque no Ajax, e fez boa temporada, conquistando Copa da Liga Inglesa e levando a equipe de volta à Champions League. No entanto, o desempenho pífio em 23-24 não foi o mesmo e o treinador dará adeus. Ainda de acordo com The Guardian, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Gareth Southgate na Inglaterra estão entre os principais alvos. Os 2 primeiros acabaram de perder seus cargos em Bayern de Munique e Chelsea, respectivamente. Outros grandes clubes da Europa, como Liverpool, Juventus e Barcelona, também trocarão de treinadores após adeus de Klopp, despedida de Allegri e demissão de Xavi. Em 2016, o também técnico holandês Louis van Gaal foi demitido do Manchester United em situação semelhante, onde acabou vencendo a Copa da Inglaterra antes de deixar o cargo. A atual prioridade do Real Madrid, inegavelmente, é a disputa da final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 1º de junho contra o Borussia Dortmund. Entretanto, isso não significa que o clube espanhol não está em paralelo observando o mercado para investir em consideráveis esforços nas próximas janelas de transferências. Além da constante especulação sobre Kylian Mbappé, outro nome ligado ao Real passou a ser de Alexis McAllister, meio-campista que milita no Liverpool. Aos 25 anos, o nome que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022 é uma das figuras centrais na equipe de Jürgen Klopp. Na sua primeira temporada pelo clube do norte da Inglaterra, são 45 partidas disputadas com 6 gols e 7 assistências. Nesse momento, a procura do Real Madrid se tratou unicamente de saber maiores informações e entender as condições de um possível negócio. Desse modo, as conversas não evoluíram para o campo da proposta formal. A busca por nomes do setor se justifica com planejamento tocado entre a diretoria e a comissão técnica da representação madrilenha. Isso porque 2 das figuras mais vencedoras no período não terão seus acordos renovados, como são os casos de Kroos, que vai se aposentar, e Luka Modric. Inclusive, em relação a Modric, o contrato do atleta de 38 anos termina no próximo dia 31 de junho, 30 dias após a sua provável última final de Champions do clube. Fato é que atualmente qualquer tentativa
tentativa de tirar Alexis McAllister do Liverpool, além de convencer o jogador argentino, tem de contar com um suntuoso aporte financeiro. No contrato firmado entre Alexis e os Reds, a multa rescisória está em 60 milhões de libras, algo que equivale a quase 390 milhões de reais. O Flamengo teve uma queda de rendimento diante do que vinha apresentando dentro do gramado, mas ainda assim conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso ocorreu muito pela percepção do técnico Tite, que conseguiu mudar a equipe na segunda etapa e garantir o resultado. Atualmente o rubro-negro conta com um elenco qualificado, com boas opções no banco de reservas, conseguindo fazer a diferença quando acionados. Por conta disso, a gestão vem buscando se respaldar para evitar a perda de jogadores importantes. Dessa forma, busca a valorização de Eric Pulgar, que se tornou alvo de outras equipes. Entretanto, ele não é o único no elenco que está no radar de outros clubes. Isso porque o Real Madrid enviou um olheiro para monitorar Lohan, uma joia das categorias de base da equipe carioca que vem se destacando na equipe principal. Com isso, o mais querido está vendo que fica cada vez mais complicado a manutenção de um elenco qualificado e forte na temporada. Assim como Rossi externou o desejo de atuar na Europa, outro titular pode ficar próximo de deixar a equipe. Isso porque o atacante Bruno Henrique entrou no radar do Antalyaspor da Turquia. Vale destacar que o ex-jogador brasileiro Alex é o técnico do clube turco. O profissional tem passagem por grandes equipes como o Flamengo, Cruzeiro e Curitiba. Alex, quem levou o nome do camisa 27, apontando que seria um bom reforço para a equipe diante das necessidades do elenco. Vale destacar que no final da última temporada o jogador renovou o vínculo com o rubro-negro, isso por 3 anos, e é avaliado em 11 milhões de reais a cotação atual de acordo com o portal Transfermarkt. Com isso, para conseguir contratá-lo, o clube teria que estar disposto a realizar um alto investimento. De acordo com as informações do portal BBO Sports, o atacante foi visto reunido com seu empresário. Na ocasião, Bruno Henrique e o empresário Denis Ricardo foram vistos almoçando em um restaurante no Village Mall. Mas de acordo com Júlio Miguel Neto, o representante do jogador negou que tenha chegado sondagem pelo atleta até o momento. O técnico Carlo Ancelotti segue preparando a equipe do Real Madrid para a grande final da Champions League. Porém, uma baixa no elenco vem causando muita preocupação. Isso porque Aurélien Tchouaméni segue em tratamento de uma lesão no terceiro metatarso do pé esquerdo, que deixou fora da final da principal competição do torneio. O jogador foi lesionado durante o confronto da semifinal contra o Bayern de Munique há 2 semanas. Com isso, o atleta do Real, que pode perder mais 2 jogadores, fica de fora da decisão diante do Borussia Dortmund. O confronto está previsto para o dia 1º de junho, em confronto contra os alemães, que levaram a melhor diante do PSG. A decisão será em Wembley. Em conversa com a imprensa, o treinador destacou que o jogador não chegará na final, vai focar em se recuperar para a Euro. Ainda no início da semana, o jornal Marca já havia comunicado o desfalque de Tchouaméni, que recebeu a confirmação de que não estará recuperado a tempo dessa decisão. O jogador do Real Madrid, que é o clube mais valioso do mundo, ficou com a certeza de que não participaria da final depois de uma consulta com um especialista nos Estados Unidos. Na avaliação, Tchouaméni recebeu uma notícia positiva, pelo menos para Euro. Mesmo que tenha sido na mesma região, a lesão atual não é igual àquela que ele havia sofrido no final de outubro. Na ocasião, ele ficou cerca de 50 dias fora das atividades. Para a final da Champions League, Carlo Ancelotti tem como principal opção o seu compatriota para a vaga de Tchouaméni, o volante Eduardo Camavinga. O jogador, que é mais jovem, também chega com menor poder de marcação do Real, que enviou um olheiro ao Brasil. No entanto, Camavinga oferece uma maior variedade na saída de jogo. E falando em Real, como você bem sabe, uma das possíveis contratações mais aguardadas pela mídia internacional é Mbappé. Ele já saiu do Paris e o craque já afirmou que não ficará no clube. Assim, além da contratação de Endrick, jovem do Palmeiras, o clube merengue poderá ter vários astros. E questionado sobre o assunto, Robert Lewandowski, atual atacante do Barcelona, foi sincero e em entrevista ao Diário Marca fez uma análise da possível ida do francês para o Real. Segundo opinou o polonês, a ida de Mbappé para o Real pode ser uma vantagem para o time catalão. De acordo com Lewandowski, o tempo de adaptação que o clube merengue vai precisar pode ser fundamental para o Barcelona conquistar pontos. Nas palavras de Leva, ainda não é oficial, mas parece que todos os caminhos levam a Madrid. Se os tememos? Não. Claro que é um jogador incrível, e se for para o Real estará sendo uma equipe forte. Na sequência, o atacante da Polônia disse: mas a nossa mentalidade tem que ser a de que não se importa com quão bons jogadores você tenha. Se formos uma equipe e trabalharmos juntos, poderemos vencê-los. Buscando sempre alçar voos mais altos, o Grêmio segue buscando a chegada de uma peça-chave desde a saída de Luis Suárez e rescindiu seu contrato para jogar no Inter Miami ao lado de Lionel Messi. Em decorrência disso, uma das principais ideias da diretoria é justamente buscar a chegada de Gabigol, que segue com um futuro indefinido no Flamengo e logo pode assinar um pré-contrato sem nenhum custo. Segundo informações do portal All Sport, o Imortal está em negociações, especialmente após a polêmica do craque ser visto com a camisa do Corinthians, vivendo um clima tenso e permanecendo na reserva de Tite. O trunfo desse momento é justamente Renato Portaluppi, que mantém uma ótima relação com o canhoto desde que treinou
no Flamengo em 21, tanto que já conversou várias vezes sobre a possibilidade de sua transferência. Estevão William é do Chelsea. A negociação entre Palmeiras e Chelsea por Estevão está em sua reta final. Os clubes chegaram a um acordo nas cláusulas do negócio e agora discutem apenas os últimos termos nesse contrato para assinarem um acordo de venda pelo jogador de 17 anos de idade. Entre valor fixo e bônus por metas, a negociação é de pouco mais de 60 milhões de euros, aproximando-se de 350 milhões de reais. O Verdão terá direito a 70% da quantia, enquanto o meio atacante e sua família os outros 30%. As divergências referentes às cláusulas, especialmente pelos bônus, foram superadas. A fatia variável terá a quantia menor a ser atingida no último ano de Estevão no Verdão, e uma parte maior a depender do que o jogador desempenhar já no clube inglês. A avaliação dos envolvidos no negócio é de que a maioria dos bônus são atingíveis, como foi no caso da vinda de Endrick para o Real Madrid. Estevão só pode ser transferido quando completar 18 anos de idade, em abril de 25, mas o Verdão garantiu na negociação que ele participe do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem. O torneio deve ser sua despedida com a camisa alviverde. Em alta, a camisa 41 está sendo até titular em algumas partidas do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira segue com resultados bons, muito por conta do brilhantismo do Estevão. É impressionante o que acontece com o Paquetop. A Federação Inglesa de Futebol, a FA, denunciou nesta quinta-feira 23 o brasileiro Lucas Paquetá por má conduta em relação a apostas esportivas em jogos do futebol inglês. De acordo com o comunicado, o meia do West Ham teria forçado cartões em 4 partidas da Premier League. Segundo a FA, Paquetá teria forçado cartões entre novembro de 22 e agosto de 23. As partidas foram contra Leicester City em 12 de novembro de 22, Aston Villa em 12 de maio de 23, Leeds United em 21 de maio de 23 e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 23. Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar as apostas do mercado para que uma ou mais pessoas lucrem com elas, diz um trecho do comunicado. Paquetá era alvo desde agosto de 22 e terá até o dia 3 de junho para se defender da acusação. Nas redes sociais, o brasileiro se pronunciou sobre o assunto. Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Operei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante todos esses 9 meses. Eu nego as acusações da íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários, falou o jogador. O West Ham também se pronunciou sobre o caso em comunicado ao jornal britânico The Sun. O clube confirma esse recebimento da denúncia justamente contra Paquetá pelas alegadas violações. Lucas nega categoricamente essas violações e vai continuar a defender sua posição robustamente. O clube seguirá do lado e apoiando o jogador ao longo do processo e não vai fazer novos comentários até que a questão seja... agora você vai ter uma aula simplesmente incrível de futebol e de gestão. Que tal você contratar para o seu clube que acabou de perder uma Bundesliga após anos, um treinador que foi rebaixado na Premier League? Pois é, essa foi a estratégia do Bayern, que está muito perto de anunciar Vincent Kompany, ou melhor dizendo, Vincent Kompany, que entrou na mira do Bayern de Munique para ser o novo técnico do clube na próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o técnico do Burnley, que não conseguiu fugir do rebaixamento para a segunda divisão inglesa na temporada, é o novo alvo dos bávaros diante da confirmação de que Thomas Tuchel não permanecerá no clube. O Bayern mostrou que segue forte na briga por um novo comandante. No entanto, ele não tem tido sorte nas negociações, tendo recebido negativa de 5 treinadores: Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Olivier Glasner, Ralf Rangnick e Roger Schmidt. Ídolo do Manchester City, o ex-zagueiro Kompany iniciou a carreira como técnico do Anderlecht. Foram 2 temporadas pelo clube belga. Em 22, foi contratado pelo Burnley, pelo qual conquistou o título da segunda divisão na Inglaterra. Na Premier League 23-24, terminou na 19ª colocação, com apenas 5 vitórias e não conseguiu evitar a queda. O Bayern terminou a temporada 23-24 sem títulos. Os bávaros não ficavam sem um troféu desde 2011 e 12. A equipe de Tuchel foi vice-campeã da Bundesliga, da Supercopa da Alemanha e parou na semifinal da Champions League, ficando de fora também da Copa da Alemanha, em que nem vai ficar disputando a final. Será que realmente era a melhor escolha? O Kompany ainda não tá um pouco verde para assumir um clube dessa grandeza, não? Bom, mas quem sou eu? Eu só produzo conteúdo de futebol. Então se os caras querem, beleza, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Pois é, mercado da bola girado e concluído. Espero que você tenha gostado até o fim. Não fique por fora de nada que sairá. Eu vejo você no próximo vídeo. Prazer, Sozefute. Até mais, valeu, tamo junto, é nóis. Um beijo no coração, valeu.